No próximo dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas escolher seus representantes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, que irão exercer um mandato de 4 anos. Os candidatos já podem distribuir material gráfico e organizar passeatas e carreatas, além do uso das mídias. Esta será a campanha mais curta dos últimos 18 anos. São 45 dias em vez de 90. As inserções na TV também foram reduzidas. Este ano serão apenas 35 dias. Mas é preciso seguir regras com a propaganda eleitoral. O Câmara Debate da Semana esclarece as principais mudanças para este pleito. O programa recebe o juiz da primeira zona eleitoral, José Ferreira Ramos Júnior, responsável pela propaganda de mídia em João Pessoa. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara Debate. Dr. José Ferreira Júnior também, muito obrigado pela presença e bem-vindo à TV Câmara. Eu que agradeço, Léo. Prazer estar aqui, nesse canal que pertence à comunidade de João Pessoa, pertence ao povo de João Pessoa, uma vez que é da Câmara Municipal, e a Câmara Municipal é a casa do povo. Então, é um canal que reflete aquilo que o povo quer ouvir. E é um prazer estar aqui e poder trazer esclarecimentos acerca da legislação eleitoral de mídia. Que bom, doutor. A gente tem muitas dúvidas para otimizar nesses 30 minutos de programa e tirar com o senhor. Mas primeiro, deixa eu lhe perguntar o seguinte, a propaganda eleitoral é uma ferramenta fundamental num processo eleitoral, né? Para que o eleitor possa entender e buscar o melhor candidato para ir às urnas e elegê-lo, né? Sem dúvida, eu acho a propaganda eleitoral fundamental, né? Como o eleitor vai conhecer, vai escolher se ele não conhecer os candidatos, né? É o meio que existe para que o candidato exponha suas ideias, exponha os seus projetos, o que pretende fazer, e de maneira que se o eleitor não tiver acesso a essa propaganda, ele não vai poder escolher, vai estar um tiro no escuro. Então, é fundamental e eu acho que tem que haver mesmo e é importante que seja divulgado para que as ideias dos candidatos cheguem até os eleitores. Em linhas gerais, doutor, muitas mudanças em relação aos pleitos anteriores? Sim, com relação principalmente à propaganda de rádio e TV, as mudanças foram significativas, né? Porque a principal mudança foi o tempo, né, que foi reduzido para apenas blocos de 10 minutos, de segunda a sábado, no rádio, tanto no rádio como na TV, durante 2 períodos. E, importante, nesse bloco, só quem participa da propaganda é o candidato a prefeito. Os candidatos a vereador não têm mais esse espaço? Não tem esse espaço blocado. O candidato a vereador vai fazer sua propaganda eleitoral também, através do rádio e da TV, gratuitamente, mas através de inserções. Durante a programação normal das emissoras de rádio e das emissoras de TV, ele vai fazer as inserções de 30 segundos, onde ele vai expor suas ideias. Então, o diferencial maior é esse. Outra grande diferença, outra grande mudança é que o próprio candidato é que vai ter que estar, assim como eu estou agora, olhando para a câmera e falando como eleitor. Não tem mais a figura do apresentador, a figura do ator, a figura de uma pessoa contratada para fazer a apresentação. Hoje é o próprio candidato que vai interagir com o eleitor. Eu achei isso fantástico, achei isso importante, bom, porque você vai estar olhando no olho daquele que você vai escolher, né? Vai ser muito mais natural, menos produzido do que era antigamente. A maneira de fazer guia eleitoral, então, foi modificada Foi com modificada essas mudanças. De forma radical, eu diria, porque não existe mais a figura do apresentador. E com essa redução, doutor, a gente imagina, então, que a internet vai ser um espaço agora muito mais aproveitado pelos candidatos, né? Sem dúvida, já era, né? A internet já era um canal bem utilizado, foi utilizado na última eleição e agora mais ainda. Nós temos números de que em torno de 95 milhões de brasileiros utilizam a internet, são usuários da internet, são internautas. Nós hoje temos o dobro da população brasileira de telefones celulares.
que são ferramentas que são utilizadas para ter acesso à internet. O smartphone hoje é um computador na mão. Você acessa as redes sociais, acessa a internet, acessa blogs, acessa canais de notícia, acessa até a TV através de um smartphone. Então, com as restrições da propaganda de rua, que foram muitas, limitações demais, e também porque é cara a propaganda de rua. A propaganda mais barata hoje é a da internet, porque não é que é mais barata, ela é grátis, é gratuita. Você não paga para ter Instagram, você não paga para ter Facebook, você não paga para ter WhatsApp. Então, você vai ter condições de expor suas ideias de maneira gratuita. Até porque qualquer propaganda paga nas redes sociais e na internet é proibida por lei, só pode gratuita. Então, eu acho que vai ser o carro-chefe dessa eleição e vai ser através da internet que os candidatos vão ter aquela interação maior com o seu eleitor. Antes da gente detalhar mais até sobre o que o candidato pode e não pode na internet, deixa eu falar do eleitor. Tem gente em dúvida se é funcionário público e pode expor ali o candidato, a preferência para o voto. É algo possível, doutor? Essa liberdade está garantida para o eleitor brasileiro usar suas redes sociais? Olha, o cidadão não deixa de ser cidadão, porque exerce cargo público. Eu sou juiz. Se eu não fosse juiz eleitoral, eu poderia dizer em quem votava, e não tem problema nenhum. Não existe essa história de, mas é funcionário. Pode dizer sim, pode dizer em quem vota sim, pode pedir voto sim, não tem problema nenhum. O servidor público, ele é servidor público, mas ele não perde a cidadania dele porque é servidor público. Ora, imagina, eu sou juiz. Se eu não sou juiz eleitoral que tenho que julgar questões eleitorais, eu tenho todo o direito de botar um adesivo no meu carro, se eu quiser. Eu tenho todo o direito de dizer que voto no candidato A ou B. Assim como o servidor público, assim como o servidor da Câmara, assim como o servidor da Assembleia Legislativa, assim como o servidor do governo do Estado, da Prefeitura. O que ele não pode é ficar usando os meios públicos, os portais, os sites do órgão público que ele trabalha para fazer propaganda. Mas no Instagram dele, ele pode expressar, é a livre expressão que é garantido constitucionalmente. Todo cidadão tem direito. Se ele obedecer às regras da propaganda eleitoral, se ele não fizer nada que venha atingir a honra de um candidato, se ele não infringir as normas, ele pode sim expressar a sua opinião. É livre a opinião do cidadão. Agora eu vou criar uma situação aqui, doutor. Há muitas pessoas que têm redes sociais como um comércio. Elas criam aqueles perfis, têm milhares de seguidores e fazem propaganda, utilizam aquela rede para fazer propaganda. Essas pessoas, ainda que gratuitamente, ainda que quisessem apenas expor a sua preferência pelo voto, elas não poderiam, porque caracterizaria um espaço publicitário? Boa pergunta. Essa pergunta, eu tenho falado isso nos programas que tenho participado, nas oportunidades que eu tenho de conversar com o telespectador, com os ouvintes de rádio, e isso realmente é importante esclarecer. O que você fala é de uma pessoa que tem um Instagram, por exemplo, vamos citar apenas o Instagram como exemplo. Você tem um Instagram com 300 mil seguidores. Tudo bem. Mas você usa aquele Instagram, como você disse aí, o exemplo que você deu é a pessoa que usa o Instagram para vender um produto, que na realidade isso há uma ilegalidade aí, né? Porque não está pagando imposto. Se você faz um comércio de alguma coisa, cuidado que a receita pode ir em cima de você. Então, mas ele tem aquele Instagram onde ele faz propaganda de loja de roupa, de farmácia, de restaurante, enfim, faz propaganda. Diferente do meu Instagram, do seu Instagram. Se você apenas, vai num restaurante, faz uma refeição que você gosta muito daquele prato e diz, olha, eu fui num restaurante e tal, e fui na churrascaria Boi Magro, é a melhor picanha da cidade. É diferente, eu estou expressando um sentimento, né, que eu tive na hora que eu fiz aquela refeição e gostei. Eu não estou fazendo propaganda. Agora, nós sabemos que essas pessoas fazem propaganda mesmo, né, e não é de graça. Então, de repente, a pessoa que tem esse blog, que tem esse Instagram, com tantos seguidores, começa a usar isso para pedir voto para um candidato A ou B, é óbvio que está havendo uma remuneração. Ninguém é bobo, ninguém vai achar que isso é gratuitamente, que ele decidiu porque é simpático, porque
Se ele quer fazer isso, crie um outro Instagram, um outro, que, pronto, naquele outro que ele não faz propaganda, ele pode fazer, não tem problema nenhum. Expressar a sua opinião. Agora, né? naquele que ele já vem, que o que nós vamos observar é isso, Lael. De repente, se acontecer, eu espero que não aconteça, porque eu estou avisando em todas as oportunidades. De repente, naquele Instagram do candidato, de um cidadão, né? Um artista ou um apresentador, vai lá, faz uma propaganda de um candidato. Eu vou analisar todo o histórico dele. Eu vou olhar para trás, vou olhar se ele fazia propaganda. Se ele fazia propaganda, de antemão, já estou dizendo, eu vou considerar como ilegal e como propaganda paga, e as multas são pesadas. Né? Além de poder tirar do ar aquele blog. Então, ele perdeu os 300 mil seguidores dele por causa de... Então, não pode, de maneira alguma, porque isso seria uma forma de driblar a legislação. E nós estamos atentos. Situações como essa podem, num futuro, ainda que o candidato se eleja, tome posse, num futuro prejudicar esse mandato dele, caso... Sim, além das multas, além das sanções, de perder espaço no guia eleitoral, por exemplo, de direito de resposta, existem outras sanções eleitorais. Então, o candidato pode se prejudicar, ele pode sair do campo da multa e partir para uma punição mais grave que venha a prejudicar o seu mandato. Então, é bom ter cuidado, não vale a pena. Olha, são tantos meios, são tantas formas que você tem de divulgar a sua candidatura. A internet é um mundo, né? Se você usá-la bem e com igualdade, você vai ter condições de atingir. Porque o que se visa com isso, o espírito da lei, é evitar que pessoas com poder aquisitivo alto, né, por exemplo, se só vai poder contratar uma pessoa dessa, se fosse possível pagar, a pessoa que tinha muito dinheiro. Um candidato mais humilde e financeiramente falando, que não tivesse um bom suporte financeiro, jamais poderia contratar. É como um apresentador. Um candidato de poucos recursos não tem como contratar um apresentador, né, de renome, até um apresentador de emissoras do sul do país, né, como acontecem. Porque é uma covardia, você traz, por exemplo, a Gisele Bündchen para fazer a propaganda eleitoral, você vai arrumar um bocado de voto. Você traz um Cauã, aquele galã lá da TV Globo lá, eu não sei o sobrenome dele. Acaba gerando uma concorrência desleal, concorrência desleal. Uma influência midiática desleal. Claro, e só quem pode trazer é quem tem dinheiro. Quem tem muito dinheiro. Então, desequilibra a balança. E o objetivo da lei é manter a balança equilibrada, para que todos tenham igualdade de tempo, de condições, para conquistar o voto do eleitor, não com pirotecnia, não com enfeites, não com efeitos especiais, mas sim com a sua voz, com a sua idoneidade e com a sua proposta. Isso é o que a lei, o espírito da lei é esse, visa dar igualdade aos candidatos. Doutor, propaganda nos canais oficiais, site do partido, site do candidato, da coligação, isso tudo pode? Pode. Está liberado? Pode, está liberado. E nos canais, né, nas redes sociais dos candidatos também. Mensagem eletrônica também está liberado. É pelas redes sociais essa mensagem? É isso que caracteriza uma mensagem eletrônica? Não, mensagem eletrônica e WhatsApp, existe até divergências acerca disso, não vem a ser uma rede social, né, porque são grupos fechados. E eu aproveito para falar um pouco sobre o WhatsApp, sobre mensagem eletrônica. O cuidado que se deve ter. Né? Primeiro que você não pode comprar endereços, né? Porque toda propaganda de internet tem que ser gratuita. Você não pode comprar cadastro de endereços, por exemplo. Né? Você comprar centenas de cadastros de endereços e começar a mandar mensagens. Não pode, isso não é permitido. A mensagem de WhatsApp ou mensagem eletrônica, SMS, que quase ninguém usa mais hoje, né, depois do WhatsApp, você pode mandar mensagens para o eleitor pedindo voto, desde que não seja comprado em banco de dados. E qualquer mensagem que você coloque, e-mail, por exemplo, você pode mandar e-mail também para pessoas que são do seu conhecimento. Você não pode comprar também um banco de e-mails com endereços. E mesmo as pessoas de seu conhecimento, no seu e-mail, você tem que dar a oportunidade, tem que ter uma ferramenta em que o eleitor possa descredenciar, ou seja, dizer que não quer mais receber mais, não quero mais receber. Tem que ter essa opção. Você tem muito isso em sites de lojas e tal,
Aí você tem umas que ficam mandando, enchendo o saco, mandando toda hora promoção, que não é promoção, é só para enrolar a gente. Aí você vai lá e tem a opção de pedir para que aquele e-mail não seja mais remetido. O candidato também tem que dar essa possibilidade do eleitor descredenciar e sair daquela lista de e-mails. Para a gente finalizar esse bloco, o telemarketing é proibido nesse pleito, proibido, né? Totalmente. O telemarketing está vedado, a lei é clara, não pode haver telemarketing, não pode haver a contratação de pessoas, não pode haver gravação de mensagem de um candidato como se fosse ele telefonando e enviando para o eleitor. E até aconteceu uma coisa interessante, Lael, que os candidatos faziam um joguinho, os adversários, né? Fazia como pedindo voto para o adversário, 2 da manhã, 3 da manhã. Para alguém ficar com raiva do adversário. O que esse cara está ligando para mim essa hora? Eu não vou votar nesse maluco. Ou seja, isso também se usava desse artifício. Então, telemarketing, gente, não pode, é ilegal. Se você usar, você vai sofrer as sanções. Eu tenho mais uma dúvida, inclusive, sobre essa questão de alguém tentar prejudicar o candidato. Eu vou fazer no segundo bloco. Fica por aí que a gente volta rapidinho discutindo esse assunto. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Doadores de sangue têm atendimento preferencial nos bancos. O tempo de espera de um atendimento bancário deve ser de até 35 minutos. E o painel instalado nos caixas é uma medida para proteger suas transações. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaespessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O Câmara Debate da Semana está de volta, hoje esclarecendo as regras para a propaganda eleitoral. Estamos recebendo aqui no estúdio o juiz da primeira zona eleitoral, José Ferreira Ramos Júnior, responsável pela propaganda de mídia em João Pessoa. Antes da gente voltar a esse bate-papo, a entender mais sobre as regras de mídia, eu vou chamar a participação da doutora Menilde Dias, que é a juíza responsável pela propaganda de rua. Ela, de maneira objetiva, lista para a gente as principais mudanças. Vamos assistir. O que chama mais atenção com relação a essas circunstâncias que envolvem a propaganda de rua é o interesse que a legislação tem de proteger a mobilidade urbana, o meio ambiente, a poluição visual e sonora. Com relação ao meio ambiente, a pichação de bens públicos, também a pichação de bem particular. O que é permitido agora são os adesivos, a propaganda por papel, adesivo colante, proibido o outdoor, as faixas, cartazes, cavaletes, permitida a distribuição do que a gente chama de santinhos, de bandeiras em vias públicas, desde que não atrapalhe a mobilidade urbana, não traga consequências de prejuízo dessa mobilidade urbana. E nós gostaríamos também de enfatizar, por sua importância, da propaganda eleitoral nos veículos. É proibido o envelopamento do veículo. A propaganda pode ser feita no veículo particular, na parte traseira, com o papel, o material microperfurado, no capô do carro, nas laterais, mas não o envelopamento. O cidadão pode vestir a camisa? Externar a sua vontade, a sua decisão através da camisa, até inclusive no dia do voto? Até no dia da eleição, essa manifestação silenciosa e gratuita. Ele não pode, o candidato, distribuir essa camisa, o chaveiro, o brinde, o boné, essas situações. Mas o eleitor, ele extravasar, ele expressar a sua opção de voto, sim. Nós estamos agora a orientar, a educar. E o descumprimento, a responsabilização com a aplicação de multa, responsabilidade de outros ilícitos mais sérios e de consequências outras mais complexas. Tá aí, a doutora falou de maneira objetiva, a gente vai estar detalhando esse assunto no Câmara Debate, no Jornal da Câmara, no Câmara Notícias também. Nos nossos programas a gente detalha melhor a propaganda de rua. Doutor, deixa eu voltar esse bloco com o senhor perguntando a respeito das regras para a imprensa escrita. O que é proibido? Que espaços são possíveis de serem usados na imprensa escrita? A propaganda na imprensa escrita em jornais, né, que hoje nós temos acho que apenas 2 jornais no estado, 3, né, é permitida
com o regramento previsto. Eu não vou me ater aqui a dizer quantos centímetros, porque o eleitor não interessa, né? Basta ler a legislação, que lá está delimitado, é 1/8 da página e tal. Pode haver a propaganda paga, sim, na imprensa escrita. Assim como na imprensa escrita, você pode também, o jornal pode também expressar jornalisticamente a sua opinião, fazer críticas a um candidato, fazer elogios a outro candidato, dizer que foi bem nisso, por exemplo, um debate. Não é proibido. Isso tanto na internet como na imprensa escrita. Um jornal pode emitir, o jornalista pode emitir a opinião dele. Olha, eu acho que o melhor no debate foi fulano, ou foi cicrano, ou foi beltrano. É a opinião dele, ele não está tomando partido. Agora, o que tem que haver é o equilíbrio. Não pode o seguinte, você vê, abre um jornal e tem de 10 manchetes, 9 ou as 10 são todas positivas para apenas um candidato. E as outras que tem são todas negativas para outro candidato. O que está vendo aí? Você está vendo que está havendo um desequilíbrio e está havendo uma forma de desqualificar um candidato e enaltecer outro. Então, o segredo é só manter o equilíbrio, manter aquele equilíbrio. Não precisa também ser 2, botou 2 de um, tem que estar 2 de outro. Não é essa matemática também, não é essa coisa também hermética, não. Você pode. Agora, a maneira que tem que ser respeitada é o equilíbrio, para que seja dada condições a todos os candidatos em igualdade. Isso serve para jornais escritos, serve para blogs, sites, para emissoras de TV, para programas jornalísticos, para tudo. Agora, há jornais impressos que têm a versão online. Essa propaganda do candidato pode estar lá replicada na versão online? Porque na internet não pode. Então, aí cai. Na versão online, a versão online já vai para propaganda eleitoral, que não pode na internet. Então, esse diferencial que tem que ser feito. O impresso é uma coisa. Na online não pode aparecer a propaganda porque estaria burlando a legislação que diz que não pode haver propaganda paga na internet. Rádio e TV agora, doutor, o senhor já explicou para a gente um pouco as regras da mudança do guia eleitoral. Emissoras não podem, por exemplo, manter candidatos que façam comentários, que tinha programa na TV. Às vezes a gente vê até em rede nacional determinado deputado ou candidato que vai falar sobre direito do consumidor ali no programa. Ele precisa sair do ar durante esse período, é isso? Sim, sim. O candidato que é... Vamos dar um exemplo aqui do Ratinho, né? Que não é candidato e que não é daqui. O nome do programa dele é Programa do Ratinho. Se ele fosse candidato, não poderia ter o Programa do Ratinho, porque era a forma de fazer propaganda dele. Né? E também, tem outro exemplo, é o Celso Russomano. Me veio à cabeça o lá Celso, de São exatamente. Paulo, que é conhecido no país todo como defensor do direito do consumidor. Ele fez o nome dele em cima disso. Então, ele não pode mais participar do programa que ele participava. Ele tem que se afastar durante o período da campanha para que também não haja o desequilíbrio. O objetivo é só esse. Falar de debates agora, doutor. O que é que pode, o que é que não pode nos debates da TV e do rádio? Só não pode xingar a mãe, nem atingir a honra, é brincadeira. É óbvio que ninguém faria isso. Mas é o seguinte, o programa de debate, primeiro que tem que ser comunicado à Justiça Eleitoral, tem que ser acordado. Existe uma polêmica muito grande no debate com relação à participação ou não de candidatos que não têm mais de 9 representantes na Câmara. A legislação assim o diz. E até um político aqui do Estado, conhecido político, fez críticas à legislação eleitoral, dizendo que estava muito restritiva, limitando, tal. Mas eu achei importante, porque ele emitiu a opinião dele, tem todo o direito de emitir a opinião dele, mas fez a ressalva. Porque costuma-se jogar tudo para a justiça. É a justiça não é a justiça. Nós apenas aplicamos a lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Não podemos fugir dela. Nós somos aplicadores da lei. Quem faz as leis não são os juízes, não são os ministros, são os deputados federais e senadores. Então, as leis foram criadas lá na Câmara. Nós apenas aplicamos. E eu achei interessante porque esse político fez essa ressalva. Ele fez a crítica de que estava restritiva, que não pode nada, mas fez a ressalva. Disse, olha, mas eu quero deixar claro que eu sei que não foi a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral está fazendo o papel dela, que é cumprir a lei. Então, as emissoras não são obrigadas a convidar o candidato com menos de 9 representantes, é isso? É outra coisa que eu queria esclarecer. Não é que as emissoras não são convidadas. O debate é feito o seguinte, vamos supor que a TV Câmara decidisse fazer um debate. Você chama, em João Pessoa nós temos 4 candidatos, né? Prefeito, 4 candidatos. Chama os 4 candidatos a prefeito.
Se 2/3 não concordarem que aquele que não tem representação participe, ele não vai participar. Então, é uma decisão muito mais dos outros candidatos do que das emissoras. As emissoras, lógico, têm interesse que tenha menos candidatos, porque o debate ele quer que apareçam aqueles candidatos, em tese, né, que tem mais chance de ganhar. Mas, se 2/3 dos candidatos disserem sim, queremos que participe, ele participa. E a emissora não pode se recusar. Então, é bom que fique claro isso, que a emissora não é vilã sozinha na história também. Os outros candidatos podem muito bem acordar, não, nós queremos que fulano participe, aquele que não tem representatividade participe. E ele poderá participar. Agora, no debate, desculpe me interromper, no debate o que pode haver, né, são as perguntas, as indagações, as acusações, desde que verdadeiras, e também as propostas que você tem a fazer. Não pode haver, quando eu comecei brincando, né, no caso xingar a mãe, o que não pode haver, que é um exemplo clássico que eu quis dar, e bem contundente, o que não pode haver é o desrespeito ao cidadão, né? O ataque à honra poderá ser punido. Não pode atacar a honra do outro candidato. Critique suas ações, mas a sua honra, essa é sagrada e não pode ser atacada. Doutor, tinha dito no finzinho do primeiro bloco que eu tinha uma dúvida a respeito da tentativa de prejudicar um candidato. E aí eu volto para a internet, para perfis de redes sociais. Se eu tenho um perfil que é publicitário, que eu uso de fato para vender coisas, vender lojas, vender produtos, e eu não gosto da candidata Maria, por exemplo, eu vou e faço uma propaganda positiva para Maria, para que votem nela, é uma excelente candidata, na intenção de prejudicá-la, já que o meu perfil é publicitário. Como é que a justiça investiga isso para não punir alguém que foi propositalmente prejudicada? Primeiro, eu não acho inteligente fazer isso, né? Porque, de qualquer forma... Mas tem muita má fé, não tem, doutor? Tem. Pode haver, como o caso do telemarketing. Primeiro, não é inteligente fazer isso porque, de qualquer forma, de alguma maneira, promoveu Maria. Segundo, a própria Maria, né? Por exemplo, você deu da candidata Maria, a própria Maria, assim que tomar conhecimento daquilo, ela mesma pode denunciar, olha, está saindo lá, esse rapaz é meu adversário, é contra mim, está fazendo isso para me prejudicar. E nós vamos apurar, logicamente, e chegando à conclusão de que houve a má-fé, sofrerá as sanções com multa, inclusive com a possibilidade de ser retirado o perfil dele do ar. Para a gente finalizar, doutor, quais os canais de comunicação da população para fazer as denúncias? Olha, hoje nós estamos lançando, está sendo lançado, né, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba já está lançado a nível de Brasil, e o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba lançou o aplicativo chamado Pardal. É um aplicativo de celular, onde o eleitor vai no seu aparelho celular, ele vai, baixa lá e tem aqui o Pardal. Aí você entra nesse aplicativo Pardal e através dele você faz denúncias. É fantástico. E o mais interessante, né, para o telespectador saber, esse aplicativo foi desenvolvido no Espírito Santo para Android e na Paraíba para iOS, iPhone. Então, nós temos uma participação e isso é usado no Brasil todo. Então, é um aplicativo onde você entra, diz o estado, diz a cidade e através, né, desse canal você vai tirar fotografias para que possa ser apurado aquela propaganda eleitoral irregular, aquele crime eleitoral que está sendo cometendo. Isso vai chegar imediatamente no TRE. O TRE tem a equipe que vai fazer a triagem e vai mandar para os juízes competentes apurarem. Então, vai ser uma coisa fantástica, realmente muito importante, uma iniciativa importante e que vai ser uma forma de comunicação do eleitor com a Justiça Eleitoral. E eu digo sempre ao eleitor, olha, nós contamos com você, eleitor, você é o nosso fiscal. O maior fiscal na eleição não é o juiz, não é a justiça, não é o oficial de justiça, é o eleitor. Nós temos cerca de 800 mil habitantes em João Pessoa. Queremos que cada uma dessas pessoas seja um fiscal da Justiça Eleitoral, para que a justiça possa trabalhar e fazer com que a eleição seja limpa, equânime e que vença realmente aquele candidato que foi escolhido pelo voto livre do eleitor. Tá ótimo, doutor José Ferreira Júnior. Muito obrigado pela presença aqui hoje, por esclarecer esse assunto para a gente. Portas sempre abertas aqui na TV Câmara. Eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui. Como já disse, a Casa do Povo, Câmara de Vereadores é a Casa do Povo, o Legislativo é a Casa escolhida pelo povo, é o representante maior do povo. E eu tenho a honra de estar aqui, usando esse canal, para trazer o esclarecimento para esse povo que é o grande responsável por isso aqui existir.
Até a próxima, então, doutor. Até a próxima. Um abraço. O Câmara Debate da Semana termina agora, mas pela internet estamos sempre em contato com você. Pelo Facebook, pelo YouTube, o nosso endereço é o TV Câmara JP. A gente te espera por lá. Muito obrigado pela companhia em mais uma edição e a gente se vê na próxima semana, então. Um abraço e até lá.